Antes de ler o texto bíblico, eu não posso deixar de ponderar sobre a banda Vera Cruz. Vera Luz, né? Errei o nome, né? Estou igual o meu cunhado. Sempre que eu escuto em casa, eu tenho CD, né? Isso aí, as músicas de cor. Eu sou tocado, porque são músicas muito bíblicas. E as minhas filhas também cantam as músicas. E é uma alegria ver estes servos e esta serva de Deus se dedicando ao serviço com a música, o que é muito difícil na igreja, ainda mais num estilo de música não congregacional. A minha oração é que vocês fiquem firmes e não esmoreçam, e que Deus abençoe vocês em tudo. Amém? Quero convidar vocês a abrir o Evangelho de João, no capítulo 20, versos 30 e 31. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cristiano, sou pastor da 5ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Fui pastor da primeira igreja há bastante tempo, mas os laços com essa igreja são muito fortes por conta da história da minha família com essa igreja. Meu avô era membro desta igreja, minha avó, os meus tios, eu também fui membro. E é uma alegria estar aqui de novo para falar do Evangelho da graça de Deus. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi lida, tua palavra é a verdade, tua palavra nos conduz. Nos instrua agora pela tua palavra, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que toda glória, honra e majestade sejam dadas a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando o Felipe me convidou para estar aqui, ele mandou um áudio para a Fernanda, porque eu estou um pouco distante do WhatsApp, me falando do tema do congresso, refletindo o tema da igreja neste ano fatídico. E quando o Felipe mandou o áudio e eu escutei, eu fiquei pensando em como abordar o Evangelho diante da realidade. Por quê? Porque o Evangelho não pode ser uma catarse. O Evangelho não é um anestésico, nem é uma ideologia segundo o marxismo, que é um engodo, uma desculpa que anestesia a mente, como dizia Freud. A fé, a religião como o ópio do povo. E eu me deparei com livros sobre a providência de Deus diante do caos. Por exemplo, A Terrível e Amarga Providência, de John Piper. Livros que tocavam na realidade das nossas vidas diante da existência, não só deste ano, mas sem se deixar levar por uma visão pessimista da vida, mas também buscando uma visão realista dos fatos. O pastor Jeremias Pereira, um pastor fora da caixinha presbiteriana, e que eu particularmente gosto como um homem que cuida de ovelhas. Tenho as minhas dificuldades com questões teológicas, mas o amo muito. Quem sou eu para falar de Jeremias Pereira?
Este ano, este grande pastor, em todos os sentidos, lutando contra o câncer, se viu internado numa crise nervosa. Ele desmaiou em casa por conta do caos que a Covid causou na sua comunidade. Uma comunidade que reunia 5.000 pessoas todos os domingos, que investia em missionários em muitos cantos do mundo do Brasil, e de repente, os crentes em casa, os cultos gravados pelo celular ou por câmeras, e um pastor sem rebanho. Pelo menos era isso que ele pensava. E em casa ele desmaiou, Felipe. Ele teve que ser internado. E depois que eu soube disso, eu tranquilizei um pouco o meu coração. Este ano para mim foi um ano muito difícil. Eu sou bipolar, sempre fui. Me cuido. E a bipolaridade é muito dura. Quem me conhece sabe como eu sou agitado, né? Mas eu tenho de vez em quando crises de depressão. E este ano as coisas se acentuaram, junto com uma crise de burnout. Não consegui sair de casa, não consegui subir no púlpito, não consegui fazer aquilo que eu mais amo na minha vida. E diante da realidade, a providência de Deus nos confronta. Quando nós chegamos na nossa igreja, no caso da primeira, e deparamos com um cartaz: ano de boas novas, santas expectativas de comprar uma casa. Amém, aleluia, glória a Deus, Beto. De ser curado de câncer, de ter um filho, de se casar, de ser mais santo, de vencer o pecado que tenazmente nos assedia. Mas a realidade e a divina e amarga providência nos revelam cotidianamente quem nós somos. E se a Bíblia é a verdade de Deus, e ela está certa. Nós somos pó. Nós somos os vermezinhos de Jacó. Nós somos os totalmente dependentes do Deus escondido. E se Ele tirar suas mãos misericordiosas de nós, não sobra absolutamente nada. E neste ano difícil, nós estamos enfrentando dificuldades. Pessoas próximas de nós já morreram de Covid. Pessoas próximas de nós estão internadas em estado grave. Felipe faz parte do grupo da Quinta Igreja, porque ele é eternamente da Quinta Igreja. E ele viu que a filha da irmã Edna está internada e hoje está conseguindo respirar melhor. Foi internada com pneumonia sem Covid e dentro do hospital foi adoentada pela Covid e quase morreu. Casamentos foram aniquilados na pandemia. Aniquilados, destruídos, destroçados. Por quê? Porque as batalhas são reais. Não adianta nos escondermos como o avestruz. A questão é, não podemos ser pessimistas, mas temos que ser realistas. E aqui na liturgia, muito já foi dito do que eu quero falar. O Beto eu conheço
muito, é meu irmão, meu amigo, minha ovelha. O Beto, assim como eu, é apaixonado pela palavra evangelho. Evangelho. Ele é apaixonado por essa expressão. Ele é apaixonado por essa palavra. Evangelho pode ser entendido por pelo menos duas perspectivas. A notícia, que é o Evangelho, como a proclamação, o conteúdo daquilo que se fala, do termo grego a boa nova em si, como o discurso que se apresenta. E nesse sentido, os 4 evangelhos são a descrição de uma linda história de um rei, um servo, um Deus. E nesse outro sentido, o evangelho não é somente a notícia ou o conteúdo do que se fala, mas é uma pessoa. Nesse sentido, Calbart está completamente certo. A palavra de Deus é a revelação escrita, mas ela é também o próprio Deus encarnado, Logos Tuteu. E nós aqui, porque queremos viver sem anestesias, mas como já foi dito aqui neste púlpito, com real esperança, temos que viver de acordo com o Evangelho. O Evangelho é a revelação da gloriosa santidade de Deus. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é santo. William Hendrickson diz isso. João Calvino diz que Cristo é retratado como o Redentor que se tornou um de nós por graça e misericórdia. E compreender isso é compreender todo o Evangelho. Que os montes recebam a paz do seu povo e a justiça dos montes. As montanhas são as almas mais elevadas, e as colinas são as pequenas almas diante da notícia do Evangelho, que é o próprio Cristo. Diante dele todos tremam. Santo Agostinho. Aqui fica claramente estabelecido que Cristo é o Deus servo que reina, para que todos os cristãos e para que todos os homens possam compreender de fato e de verdade o que é o Evangelho. Martinho Lutero. Há uma questão que presbiterianos, que reformados precisam compreender de modo mais prático, que se refere à verdade de que os cristãos não são salvos por conhecimento do conteúdo da notícia do Evangelho. Você não é salvo porque você sabe muito da Bíblia, como alguém que conhece o conteúdo do que está escrito, e mesmo dos Evangelhos. Não é por isso que você é um redimido, porque nós não somos gnósticos. Nós não acreditamos em evolução ou salvação por puro conhecimento. Mas alguns reformados e presbiterianos, na prática de suas igrejas, acham que a salvação vem por conhecimento. Só que não.
A salvação bíblica, ela é de fato uma experiência mística de fé. E isso não é pentecostalismo. Isso é como Deus opera a salvação no coração dos crentes. Deus opera a salvação através da palavra, mas a palavra é aplicada pelo Espírito, revelando a pessoa de Cristo àqueles que são os eleitos de Deus. É o método de Deus. Tiago 1,18: pelo seu querer, Ele nos gerou pela sua palavra. Aleluia! E como essa palavra nos dá vida? Pelo poder do Espírito, que aplica de maneira subjetiva vida nos nossos corações. É por isso e portanto que é imprescindível entender que cristianismo é antes de tudo uma relação comunitária dos homens, das mulheres com Deus. Vocês aqui estão tomando uma ação de muita coragem na pandemia, mas com prudência. Álcool em gel, distanciamento, cumprindo aquilo que é devido, para que a comunidade dos santos se reúna em torno da pessoa de Cristo e da palavra que traz a nós a revelação de que Ele é Deus. É por isso que o tema do Evangelho não é aquilo que você tem que fazer, não é aquilo que você tem que realizar, não é como você tem que viver. O Evangelho nunca foi, nunca será um construto de normas, moralidade. Isso não é o Evangelho. Isso é outra religião. Isso é o islamismo, o budismo, o espiritismo kardecista, algumas seitas cristãs. Mas não é o Evangelho, porque o Evangelho não é o que você tem que fazer, o Evangelho é o que Deus fez. O que Deus realizou. O Verbo eterno, por meio do qual o mundo foi criado, vem com sua glória, enviado pelo amor do Pai para salvar o mundo, porém os seus não acolhem, os judeus. João 1, verso 5. Todo o Evangelho trata da luta de Jesus com o seu povo, com a liderança religiosa, os sacerdotes, os fariseus, os zelotes. Todo o Evangelho, todos os evangelhos, é Jesus no meio dos judeus, se revelando como Salvador, mas sendo confrontado e rejeitado pelos judeus, mas mesmo assim incluindo os gentios no povo da aliança. E aqui a gente vai para um versículo que foi lido aqui e que vai ser lido de novo agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Felipe, me controla, porque eu estou sem pregar de maneira ordinária há um bom tempo. Comecei tem poucos dias, fiquei um mês me cuidando, então me ajuda. Karl Marx e Weber têm uma percepção da história quase perfeita. Eles leem a história de modo perfeito. Só que a leitura que eles fazem é emoldurada em esterco. Todos os historiadores conservadores admitem que a leitura que esses homens fizeram da história é pertinente, como observação da realidade. A questão crítica é a resposta que eles dão à realidade.
E uma percepção que todos esses historiadores têm é que a humanidade sempre viveu crises. Faz parte da existência do homem. Crises relacionadas às injustiças, que podem se manifestar na exclusão da mulher na sociedade, no racismo, na indiferença quanto ao amor, o que foi cantado aqui em 2 canções lindíssimas, por sinal. E quando Jesus se torna um homem, preste atenção, em que circunstância ele se torna um homem? Ele se torna um homem quando o povo judeu era subalterno de um grande império historicamente monstruoso, que é o Império Romano. Havia um partido em particular, chamado Zelote, que buscava a libertação revolucionária, pela guerra, pela luta contra os romanos. Judas Iscariotes era um zelote, segundo os historiadores. E Jesus está nesse contexto histórico, quando os homens estão caçando respostas para suas circunstâncias do dia a dia. Eles querem um libertador político, um rei para se assentar no trono de Herodes. Tiago e João, em Marcos, entram na disputa. Senhor, quando o Senhor tomar o seu reino, o reino humano, no trono de Herodes, nós queremos nos assentar perto do Senhor. E ele diz: o cálice que eu vou beber, vocês não podem beber. Vocês não entenderam quem eu sou, qual é a minha prioridade, qual é a razão de eu estar aqui. E parece que a igreja, não sei porquê, não gosta de estudar teologia, e não compreende que procurar Jesus apenas para circunstâncias humanas é o maior equívoco teológico que se pode cometer. Foi o equívoco de Tiago, foi o equívoco de João, foi o equívoco do povo judeu. Por quê? Porque faltava nos teólogos judaicos e no povo judeu a percepção clara da glória do Filho de Deus, da grandeza de quem estava entre eles, de quem estava ali no meio do povo de Deus, sendo ele o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Eu não gosto de debates políticos, quem me conhece sabe, porque eu compreendo que o Evangelho é incomparavelmente precioso, e que nenhuma percepção política pode ser comparada ao Evangelho. E há uma resposta prática: o que você quer? Que resposta você está buscando? E pense em todas as áreas da sua vida. Será que Jesus é realmente suficiente para completar, para resolver, para dirimir essas questões como nós ouvimos aqui? Ou será que nós queremos acrescentar mais alguma coisa ao Evangelho da graça de Deus? A boa nova, ela muda a história do cosmos, porque toda a criação geme, suporta e aguarda com angústias a volta do nosso Senhor. Ela muda a realidade do mundo, porque Deus amou o mundo e o homem, Deus, se tornou um de nós. E ela muda a realidade de indivíduos, quando esses, por obra do Espírito Santo, creem em Deus e descansam no Cristo. A questão é: nós queremos descansar
em Jesus. E há algumas percepções teológicas importantíssimas quando a gente pensa no Evangelho, e que você precisa entender, vai fazer diferença na sua vida. Então, grava isso no seu coração. Teologia é muito importante. A primeira, Jesus é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não é a igreja, não é a liturgia, não é a teologia como um construto humano. O centro do Evangelho é a pessoa de Jesus. E não adianta apenas repetir isso como um mantra. Você tem que entender o que isso significa. Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. E qual é a ideia do uso da palavra evangelho pelos autores bíblicos? A ideia é de um rei que chega no seu reino depois de muito tempo de distanciamento deste reino. As bandeiras são levantadas, os soldados vão à frente, os cavalos seguem em marcha, e este rei invade a realidade. O rei está chegando. A boa nova é essa: o rei chegou. E se isso é verdade, você tem que entender quem chegou na história. Quem é este rei? E não há livro da Escritura mais forte, mesmo que seja mais complicado, de entender quem é esse rei. Leia o livro de Apocalipse de João. Quando eu o vi, eu caí como morto. Os seus olhos eram olhos como chamas de fogo. Os seus cabelos eram brancos como alva lã. Os seus pés como de bronze polido. A sua voz como voz de muitas águas. Quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Estava morto, mas revivi. E vivo pelos séculos dos séculos. Tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Você precisa entender quem é o centro do Evangelho. Não é um Cristo afeminado, fraco. Não, Ele é o soberano rei de toda a terra. Ele é aquele que manda o mar ficar quieto e o mar se acalma. Ele é aquele que ordena o morto se levantar e o morto se levanta. Ele é aquele que ordena os demônios se retirarem e os demônios se lançam nos porcos. Não é um deusinho fraco, tímido, escondido, não. Ele é o soberano rei da terra, sentado num trono. Ainda, o Evangelho é sobre a absoluta necessidade de salvação. Há uma dinâmica difícil, que é como viver a esperança, tendo que obrigatoriamente afirmar a crueldade da nossa própria existência. Presta atenção. Uma coisa é eu falar o seguinte: nossa, Felipe é tão pecador. Como que Jesus pode amar esse miserável? Isso é fácil. Acusar o outro, nós cantamos isso também aqui. Isso é uma moleza. A questão é a gente entender que a reflexão sobre a salvação começa: por que Cristo me amou? Porque Deus amou o mundo. E os teólogos reformados, em maioria absoluta, dizem o seguinte: mundo em João 3,16 é o ajuntamento de gentios e judeus na
afirmação de que agora a salvação não se limitava mais a Israel, mas iria se estender a todas as nações. Deus amou o mundo. Por que você foi amado por Deus? Há algum merecimento nesse amor? Há alguma nesga em você ou em mim que nos faça merecer esse amor de um Deus totalmente bondoso, totalmente santo, incomparavelmente misericordioso, insondavelmente justo? Eu quero te dizer, a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram a uma e se perderam. A salvação é, antes de tudo, um caminho de humildade pessoal diante da cruz. É reconhecer que não é por mérito, mas é por graça, e olhando para a cruz, você se torna aceito por Deus por amor, porque Ele te amou primeiro. A salvação é, antes de tudo, um reconhecimento da nossa inabilidade, incapacidade, crueldade. Nós somos horríveis quando estamos sozinhos. E não me engane, eu sou pastor há muito tempo, e eu também sou muito feio sozinho. A beleza que eu tenho, eu sei de onde vem. Eu agradeço ao Deus de toda beleza, que me faz belo, por conta do orvalhar das gotas do Calvário, pela obra do Espírito na minha vida, que me faz querer amar quem me maltrata, que me faz querer perdoar quem me ofendeu, que me faz viver o Evangelho, que é viver o Cristo. Ainda, algumas percepções teológicas sobre o Evangelho. A pneumatologia do Evangelho. Presta atenção, presbiterianos são péssimos nisso. Péssimos. A primeira igreja é péssima que as outras. A quinta também é menos que as outras. Eu não sei como está a conexão, porque eu não vou lá há bastante tempo, mas a primeira eu conheço mais, e a quinta eu conheço muito. Você não pode se esquecer do papel crucial, fundamental, inequívoco, especial, lindo, extraordinário, incomparável da terceira pessoa da Trindade na obra do Evangelho. E isso não é coisa de pentecostal. Eu gosto de uma ilustração do R.C. Sproul, já falecido, grande servo de Deus. E ele, um dia, foi confrontado a explicar o que Deus fazia através do Evangelho na vida de um pecador. E nessa conversa, um homem disse assim: eu acho que Deus faz isso. Deus lança uma boia, e o pecador, se afogando no mar, lança a mão da boia, nada para a margem do rio, e sai do rio para abraçar Jesus. Sua história é linda, mas ela não é a verdade. Então qual é a verdade? Eu vou te dar a minha versão do Evangelho, que entendo ser a versão bíblica. Um homem entra num poço, e numa chuva horrenda, ele escorrega das paredes do poço, a corda se perde por conta da correnteza, e aquele homem afunda no poço e morre. E ele está lá morto.
o pai daquele homem entra naquele poço com a chuva caindo, fortíssima chuva, e aquele pai vai até o fundo daquele rio, tira o filho morto do rio nos seus braços, leva o filho morto para a margem do rio e traz de novo aquele filho à vida por um milagre. Essa é a minha versão do Evangelho. E vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, e Ele vos deu vida. Pela graça vocês são salvos. Você precisa entender que você foi ressuscitado pela obra de Cristo, pela pessoa do Espírito Santo. E que após essa ressurreição que o Espírito realizou, esse mesmo Espírito de vida te fortalece para continuar vivo. E nós chamamos isso de santificação. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Como não perecer? Pela fé em Cristo no poder do Espírito. E esta fé é uma fé para a vida inteira na batalha de sermos cristãos. Estou indo para o final. Último ponto. Última percepção sobre o Evangelho. A escatologia do Evangelho. Qual o nome da menina que falou aqui por último? Ela parece com o Marcelo. Ela é filha do Marcelo? Sabia. O Marcelo é um querido. Então ela falou algo importante. Ela falou sobre esperança. Ela leu um texto e falou sobre esperança. Escatologia do Evangelho. Aonde os nossos olhos estão fitos diante da realidade. E eu disse no começo algo. Você como cristão não pode se submeter a catarse, a anestesia. O Evangelho não é anestesia. O Evangelho abre os nossos olhos para a realidade. E aí, a escatologia que começa agora, naquilo que o Felipe sabe muito bem, ele vai ser sabatinado, no já e no ainda não, Felipe. Nós somos invadidos por esperança, mesmo diante da crueldade dos nossos corações e da vida. E que esperança é essa? É uma esperança que está fora de nós, presta atenção, ela não está em nós, ela está fora de nós, porque ela está numa pessoa que venceu o diabo, presta atenção, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu o mundo, expôs o inferno à vergonha, derramou sobre a igreja do Espírito Santo. A esperança que nós somos chamados a experimentar é uma esperança que transborda do amor de Cristo, que transborda da nossa relação com Deus, mesmo diante das batalhas mais severas, mais duras, mais atrozes pelas quais nós venhamos passar. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, eu nunca vivi um ano tão difícil. Nunca na minha vida. Nem quando a minha mãe faleceu. Nunca me imaginei incapaz de abrir a Escritura e expor a verdade do Evangelho. Mas esse ano isso aconteceu. E o que me retomou para a caminhada
a esperança escatológica. E não apenas dita, porque eu falo muito dela, mas experimentada. Ora vem Senhor Jesus. Indo para o final. ênfases teológicas, que são, na verdade, aplicações daquilo que eu já disse até agora. A primeira ênfase: Jesus é a manifestação do Deus em missão. Ele é o Deus missionário. O Evangelho é o chamamento até a volta de Cristo, ora vem Senhor Jesus, para a igreja do seu chamado missional, ou missionário, como você queira. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que este Filho anunciasse a mensagem da boa nova. E quando esse Filho é morto, ressuscita e é assunto ao céu, ele comissiona um povo que é a comunidade missionária. O Evangelho não é apenas um discurso, e nem é somente a fé egoísta em Jesus. Evangélicos têm esse mal. A salvação é algo muito individualista no mundo evangélico. Se esquece o fator comunitário da fé. Conquanto o Evangelho seja para você e para mim uma convocação à obra missionária ou missional. O Evangelho é a boa nova. Deus enviou o seu Filho, e agora o Filho envia a igreja. E aí, você está vivendo um tempo sui generis na história, como outros já viveram. Você não é a última Coca-Cola da prateleira. Ai, ninguém nunca viveu isso. Claro que pessoas viveram coisas difíceis na história humana, e talvez mais difíceis do que isso. Uma guerra, o nazismo, a ditadura. É só pensar um pouquinho. E em todos estes contextos históricos, a igreja continua tendo um chamado. Ela é missionária. Ela foi convocada por Deus. Para quê? Para falar de Jesus. Daí não se poder cair em armadilhas ideológicas. A nossa mensagem é sempre sobre uma pessoa. É sempre sobre Cristo. Eu vou ler aqui e vou encerrar. Jesus é apresentado como a palavra enviada do céu para realizar uma missão. E uma vez cumprida a missão, retornar ao lugar de onde ele veio. Como retrato de Jesus, a nova comunidade do Messias segue o padrão histórico de salvação. A igreja é a videira, ou os ramos da videira. E ela é convocada para falar do grande amor do Filho de Deus para o mundo que carece do amor insuperável do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eu quero encerrar nesse momento orando por questões muito específicas. A primeira: nós somos convocados como igreja de Jesus Cristo, não só presbiteriana, como igreja de Jesus Cristo, entre os batistas, os metodistas, os assembleianos, todos aqueles que de fato creem em Cristo Jesus.
Nós somos chamados a viver em fidelidade ao Evangelho. E presta atenção, viver em fidelidade ao Evangelho é, antes de tudo, buscar uma fidelidade relacional com Jesus. Não é só ser fiel ao conteúdo do que é proclamado ou ensinado, é também isso, é claro que é. Porque isso é uma marca do povo de Deus, na história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento. Mas é você e eu compreendermos, somos convocados à fidelidade a Cristo. Como os mártires do século II, do século III, que davam suas vidas por amor a Jesus. Essa é uma questão para orarmos. Fidelidade à pessoa de Jesus e à proclamação da pessoa de Jesus. Em segundo lugar, orar para que os nossos olhos, mesmo compreendendo a realidade, não percam a esperança do cuidado de Deus. A providência de Deus continua sendo real sobre você, sobre mim. Deus não está longe. Ele desceu. Ele foi derramado. Ele habita em você. Se você creu em Cristo, você pode contar com a presença operosa de Deus na sua vida. Incomparável de Deus na sua vida. Então, não permita que a circunstância destrua, rompa com a sua estrada de confiança. Em terceiro lugar, e eu peço que vocês orem muito por isso, ore para que os líderes evangélicos tenham sobriedade neste tempo. Porque sobre nós pesa muita responsabilidade. Por exemplo, amanhã vai ter culto aqui, não vai? Vai ter culto lá na quinta também. Vocês acham que a gente fica em paz? É tudo tranquilo no nosso coração? Não, temos que abrir a igreja, vamos lá, e festa! Não, nós temos que abrir porque temos que cultuar a Deus. É uma ordem do Senhor. Mas temos que fazer com toda prudência, para o cuidado dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Então nós temos que ter cuidado. Por que eu estou falando isso? Nós presbiterianos, graças a Deus, temos cuidado, tá? Eu amo a minha igreja demais. É pecadora também, mas eu amo demais. Por quê? Eu estou vendo muitas comunidades que não estão agindo direito. Não estão agindo direito. Está muito triste. Está envergonhando o Evangelho. Nós estamos agindo direito. Que nós continuemos assim. Em quarto, orar pelo Pedro Felipe. Pedro Felipe esse ano vai ser sabatinado para ser ordenado pastor presbiteriano, e em nome de Cristo ele vai passar. A sabatina não é fácil, ela é bem puxada, porque tem que ser mesmo, mas o Pedro se capacitou, o Pedro é um homem de Deus, realmente tem chamado pastoral. A nossa relação é uma relação antes do pastorado, né, Pedrão? E eu quero orar pela vida dele. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Derrama sobre eles da tua graça, do teu cuidado poderoso. Renova sobre nós a tua esperança. Derrama sobre o teu povo na tua graça incomparável e insondável. Deus, nos ajude na nossa caminhada de fidelidade. Não é fácil, é difícil, mas é o Senhor o nosso auxiliador. O Senhor é o nosso escudo fiel. Então nos ajude na caminhada de ser fiel a Ti e ser fiel à pregação do Evangelho, do conteúdo da mensagem de Jesus. Abençoe também, Deus, os meus irmãos, para que eles possam enxergar a vida com olhos esperançosos. Abençoe as minhas irmãs, para que elas possam enxergar a vida com olhos de confiança em Ti, apesar da circunstância. Ajuda-nos em nome de Jesus. Ainda, abençoe a igreja, para que no meio da situação que enfrentamos, tenhamos coragem
e prudência. As duas coisas são importantíssimas. Coragem e prudência. Nos ajude a exercer essas duas marcas, para que o teu nome seja ensinado, proclamado, vivenciado, e para que assim a tua igreja seja um testemunho vivo do teu reino no mundo. Abençoe o meu amigo Pedro Felipe, Deus, o Filipaço, meu amigo, teu servo. Deus, dê ao Felipe, para a semana de sabatina, de questionamentos, de exame, tranquilidade, sabedoria, inteligência, perspicácia. Dê a ele da unção do teu Espírito Santo, para que ele possa ir muito bem e ser aprovado neste exame, para que ele possa servir aqui na primeira igreja, como tem feito, com todo amor, com toda a dedicação e com todo o esmero. Cuida da primeira igreja, Deus, essa igreja tão amada, tão querida, do meu coração e do nosso coração. Abençoe a vida do reverendo Eloy, meu amigo, irmão e querido. Abençoe os pastores auxiliares, o conselho, os jovens da primeira igreja que estão aqui. Obrigado pelas famílias que estão aqui também. Obrigado pelos adolescentes, por todos que servem o Senhor aqui nessa igreja. Derrama sobre nós da tua graça maravilhosa, em nome de Cristo, amém e amém.